Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mestre do Transportes. E hoje nós estamos aqui com Rubens Guimarães, CEO da Roda Brasil Perícia e Consultoria. Rubens, seja muito bem-vindo, agradeço pela participação. E para darmos início, quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, né? O porquê escolheu a perícia, mas vamos voltar um pouquinho de anos atrás para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Tá certo, bom dia, Camila. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que é um negócio, inclusive, marcante. Eu comecei minha vida profissional como torneiro mecânico. Nossa! Mas tem todos os dedos. Não é? Bom, deixa quieto. E foi indo, né? Trabalhei bastante tempo, área de ferramentaria e tal. E num dado momento, eu comecei a trabalhar na seguradora. Trabalhei em 3 seguradoras, bem conceituadas. E saí das seguradoras, aí eu fui dar aula no Senai. Comecei a dar aula no Senai em 1990. Saí do Senai, voltei para a seguradora. Saí da seguradora, voltei para o Senai novamente. E, por último, saí do Senai e fui trabalhar na área de transporte, no SESC-Senat. Aí eu achei interessante, não conhecia nada de transporte. Achei muito interessante. E aí comecei a me dedicar ao transporte e logística. Se bem que de logística eu não entendo nada, mas do transporte eu entendo. Sim. Né? E então eu comecei a me dedicar à área de transporte, que eu vi que era uma área bacana, uma área promissora, inclusive. E saí do SESC-Senat, acho que em 2010, não lembro exatamente o ano. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou voltar a trabalhar no Senai? Eu falei, não vou. Cansei de dar aula, cansa demais. Eu falei, quer saber? Com a bagagem que eu tenho, eu vou aventurar na área da perícia. Aí comecei a fazer, alguns amigos batiam o carro, ia lá, fazia um laudo para eles, não sem cobrar nada, tal. E aí um amigo meu falou, pô, por que você não faz uma inscrição no tribunal? Eu falei, não sei, nunca pensei. Aí eu fiz inscrição no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? Eles exigem, né, logicamente, a documentação, os títulos e tal. Mandei a documentação, fui aprovado. Então, presto serviço hoje para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E dali eu peguei firme, tomei gosto pela coisa. E é uma área bastante técnica, que é o que eu gosto, né? E, então, assim, já tenho o quê? 10, 12 anos? Acho que 12 anos que estou na área de perícia. E tomei o gosto porque você trabalha muito com física, matemática, e é o que eu gosto. Ai, que legal. Né? É o que eu gosto. Então, assim, estou na área de perícia, já tenho 10, 12 anos, aliás, 11, 12 anos, mais ou menos. E estou aí até hoje. Claro que hoje eu já, né, quando a gente começa, as pernas tremem, né? As pernas ficam bem trêmulas, principalmente. Aliás, a minha primeira perícia foi para o Tribunal de Justiça. E aí eu tremia dos pés e a cabeça, né, para elaborar aquele laudo. E interessante que eu achei que eu já sabia. Eu pensei, eu sou o cara, que nada. Depois eu vi que eu não sabia nada. Precisava se aperfeiçoar um pouco Precisava mais. me aperfeiçoar e muito. Hoje, graças a Deus, não. Hoje eu tenho desenvoltura na área e tal, né? Já tenho uma certa bagagem. Mas até então... Mas é o começo, né? Sim. E graças a Deus já estou nessa caminhada 11, 12 anos. Mais ou menos. Bastante tempo. E graças a Deus nenhum laudo, nenhum cliente tem reclamado até hoje. O que eu faço. E outra, eu trabalho na imparcialidade. Nem para A e nem para B. Não tem como. Eu falei, não, demorei muito para fazer o meu nome. Então, assim, é um trabalho que eu adoro. Dá pra perceber. Eu adoro. Eu adoro.
Deve ter muitos desafios, né, Tem, nessa área, né, de tem, perícia. tem bastante. Quais são os mais difíceis, assim, que você já pegou? Eu sei que todos você entregou, mas que você olhou, pegou, né, uma empresa que ia ser um pouquinho mais burocrática para poder finalizar. Na verdade, não é nem uma burocracia por parte da empresa. O que acontece? Um trabalho que eu peguei, inclusive recentemente, deve ter uns 3 meses, 4 meses, um acidente com vítima fatal, óbito no local. E o que aconteceu? 2 carretas. Uma via de mão dupla, uma subindo e a outra descendo. A velocidade na via era de, acho que, se não me falha a memória, acho que de 60 para a carreta, veículo pesado. Bom, houve um acidente, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local e ela então fotografou e elaborou o laudo dela. Tá, ok. E aí a empresa me contatou, tá, para fazer essa perícia para eles, porque eles estavam desconfiados. Falei, eu preciso fazer os levantamentos, né, para ver o que houve. E realmente, quando eu fiz todos os levantamentos, o policial, ele errou. Tá? A narrativa do policial, ele errou. Errou completamente. Ele colocou a culpa no motorista desse cliente que me contratou. Esse sobreviveu ao acidente. Então toda a culpa do acidente foi atribuída a esse motorista. E aí eu fui contratado para dirimir essa questão. E eu vi que realmente, fui até o local, o acidente foi lá em Três Rios, Rio de Janeiro, fui até o local, fiz todos os levantamentos, examinei toda a documentação, fotografias, inclusive as fotografias tiradas pelo próprio policial, e eu cheguei à conclusão, por A mais B, provando, está aqui a prova, tá aqui. A culpa não é do motorista A, mas sim do motorista B. Mas assim, então é uma batalha que a gente enfrenta. Por quê? Tive que contestar o laudo da Polícia Rodoviária Federal. Nossa. Só que eu contestei baseado em provas técnicas, né? Então assim, não é nem uma burocracia, mas uma dificuldade técnica que a gente encontra pela frente. Entendi. Mas é gostoso, eu adoro isso. Quando tem esses acidentes, assim, nas rodovias, né? Qual é a parte mais difícil, assim? Houve esse acidente, né? Vamos pegar esse caso. Para que você pudesse ter tantas provas, contestar e depois ir contra, né? Mostrando que o policial, ele errou na narrativa dele, na descrição, de que o acidente era do outro condutor e, na verdade, foi de quem morreu. Porque a gente vê a velocidade já é reduzida e mesmo assim ainda acontece acidentes. Acontece. E então assim, as provas, que assim, a perícia ela trabalha em cima de provas, vestígios. Sim. Né? E no local do acidente havia ainda vestígios. Eu não lembro quanto tempo do acidente até a minha chegada no local, eu não lembro exatamente quanto tempo. Mas eu ainda tinha vestígios naquele local. Então, através daqueles vestígios, eu pude fazer as minhas análises, medições e comparações com aquilo que o Policial Rodoviário Federal havia emitido. Então, juntando todas essas peças, a gente monta o quebra-cabeça. E, graças a Deus, eu consegui provar por A mais B que não, a culpa não é desse que o policial está dizendo. Sim. Mas a culpa foi do motorista que, infelizmente, veio a óbito no local. Tá? Então, assim, é um quebra-cabeça tremendo. Nesses locais, assim, que acontecem esses acidentes, né? Já teve alguma dificuldade também, por ser rodovias, né? Locais, assim, que dificultaram para você fazer a perícia? De falar assim, ó, não é para deixar ele entrar. Não, porque neste caso, nesse sentido não. Por quê? Eu chego no local do acidente, o acidente já ocorreu. Ah, sim. Eu não sou chamado exatamente naquele momento. Quem é chamado no momento é a polícia científica. Eu chego depois. Ah, depois. Um dia depois, ou algumas horas depois, 8 horas, 10 horas que ocorreu o acidente. Por quê? Até a empresa ser acionada demora, né? Tem um espaço de tempo muito grande. E depois, outro espaço de tempo para a empresa me acionar.
e depois outro espaço de tempo para eu sair da onde eu moro para chegar até o local. Então tem situações que eu demoro 2 dias. Então assim, tem espaço de tempo, né, que eu demoro para chegar no local 2 dias. Então assim, 2 dias o cenário praticamente já foi desfeito, mas a gente ainda tem vestígios no local. Como teve um acidente que eu fui atender no Mato Grosso, esse eu demorei 2 dias para chegar, era 1.700 quilômetros. E neste acidente do Mato Grosso, que envolveu 4 carretas, eu tive ali, graças a Deus, eu cheguei no local e 3 dos veículos envolvidos estavam ainda no local. Nossa, 3 dias e ainda estavam lá? Estavam no local. A Polícia Rodoviária preservou. Preservou até porque, em função da gravidade, né? E da localização. Bem no meio do mato, sem recurso nenhum, tal. Enfim, os guinchos demoraram a chegar e tal. Então eu cheguei, dei essa sorte. Que nem, vou dizer aqui mais em São Paulo, né? Um acidente para tudo. Horas o pessoal vai ficar parado até esperar. Mas é tirado do local, né? Pra passagem também. Permitir a fluidez do trânsito. Sim. Esse, como foi rodovia, e lá no meio do mato, rodovia sem muito movimento, então... E você faz atendimento também, que nem você comentou, fora, né? Mas você atende só nacional, né? Só nacional. Só nacional. Mercosul não estou atendendo. Normalmente é só a justiça que chama para que você possa fazer as perícias ou não, também empresas também? Como que é o atendimento das empresas? Aliás, eu faço mais para as empresas de transporte. Não só embarcador, como também o transportador. E atendo esses nichos de mercado. O atendimento é aquele de praxe, né? Houve um acidente, o cliente conhece meu trabalho, ou ainda que seja uma indicação, ele me pede para fazer um orçamento. Fala, olha, orçamento não tem como fazer agora. Por quê? Eu preciso entender o que aconteceu. Porque o valor de uma perícia, ela varia muito de acordo com a complexidade do acidente. Tem acidente que a gente vai elaborar um laudo e você elabora em 8 horas, 10 horas. Mas tem laudo que eu já elaborei e demorei 84 horas. Então depende da complexidade do acidente. Então, em função da complexidade, logicamente que a gente vai fazer a avaliação de custo em função da complexidade. E também a questão do deslocamento. Né? Precisa deslocar até quantos km tem? Então tudo isso é computado. Então depois que eu analiso a documentação e tal, vejo certinho onde está o veículo, está em tal lugar. Bom, aí eu consigo elaborar um orçamento para o cliente. Mas normalmente eu trabalho por indicação. Por indicação. O pessoal que cliente vai indicando outro. É porque normalmente quando a gente vê falar sobre perícia, a gente acha só quando acontece o acidente, mas isso daí pode ser feito antes. Que nem você é reconhecido por ser especialista em sinistro de amarração de carga. Né? Exato. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, para que a gente possa conhecer. Qual foi o caminho, os erros dos clientes? Olha, a amarração de cargas é um caso sério. Porque a legislação que determina a amarração de cargas, ela nasceu, ela foi promulgada em 2015. E de lá para cá já teve mudanças. Tá? E o que acontece? De 2015 até hoje, muitos transportadores ainda não se adequaram à legislação. E então a gente ainda vê bastante acidente com cargas em função do acondicionamento, do mau acondicionamento e da má estabilização da carga. Quando a gente fala em amarração de cargas, você vê na internet, por exemplo, uma carreta transportando alguma carga, ela está amarrada. Tá? A gente vê algumas cintas lá, cinta laranja, cinta azul, cinta amarela, e a pessoa, o leigo, ele vai entendendo que, a carga está amarrada. Tudo bem, tem uma cinta ali e tal, mas será que ela está mesmo amarrada de acordo conforme prevê as normas técnicas? Por quê? Para eu amarrar uma carga num veículo, tem todo um cálculo que eu preciso fazer.
Não é só chegar, colocar a cinta, E pronto, já pode sair. tensionar e sair. Não. Tem todo um cálculo que a gente faz. Em função peso da carga, ângulos, atritos. Então tem uma série de cálculos que a gente faz. Então, assim, é uma atividade que não é simples, é complexa. Mas depois que a gente instrui, né, o pessoal da empresa, por exemplo, não, aí fica fácil. Por quê? No meu trabalho, por exemplo, na consultoria, por exemplo, o que eu faço? Bom, a empresa transporta, sei lá, caixas. Cada caixa tem 5.000 quilos, um exemplo. Então eu já sei, bom, essa empresa transporta isso, então tá. Então eu já passo tudo mastigadinho para eles. Bom, essa caixa de 5.000 quilos, eu preciso de uma cinta X, com tensionamento Y, um acondicionamento Z. Tá, então eu já passo tudo mastigadinho para eles. Tanto porque normalmente assim, a gente presta a consultoria e prestei a consultoria, automaticamente o cliente já quer o quê? O treinamento também. Sim. Então eu já passo tudo mastigadinho para eles. Então aquele motorista ou aquele técnico de segurança que vai fazer a amarração, ele já tem tudo ali prontinho nas mãos dele. Ele não tem que se preocupar com nada. A não ser que mude a carga. Ah, alterou o peso. Opa, alterou o peso, então já não é mais esses dispositivos que eu vou usar. É outro tipo. Ele tem uma outra... um outro dispositivo que comporte este peso. Pode ser uma carga mais pesada, pode ser uma carga mais leve. Então tem todo os cálculos que você faz para adequar os dispositivos à carga transportada. E essa questão da amarração, inclusive, eu tenho buscado em algumas gerenciadoras de riscos, porque hoje em dia se fala muito na questão de roubo de cargas. Sim. E os acidentes rodoviários, os sinistros rodoviários de trânsito, eu tenho visto aí, eles estão bem acima, tá? Eu não lembro os números agora, mas estão bem acima do roubo de carga. E esses sinistros continuam acontecendo, tanto por falta de amarração, como por falta de qualificação do motorista. Porque o motorista tira a CNH dele, categoria E, por exemplo, mas tem muita coisa que ele não sabe. Como transportar a carga. Ou seja, nos meus treinamentos, eu passo para eles o quê? A dinâmica do acidente. O que acontece quando eu entro com um caminhão numa curva? Por que aquela força me joga para o lado? O que é isso? Bom, se essa força me jogou para o lado, eu que estou dirigindo o caminhão, e a minha carga lá atrás? Então eu passo tudo isso para eles de uma forma técnica, sim, mas bem didática, sem fazer eles soltar fumaça, sabe? Que pelo conhecimento e a forma, né, a maioria das pessoas que acabam entrando nessa área de motorista, a maioria são antigos, né, não teve tanto conhecimento, oportunidades, na verdade, de ter esses conhecimentos. Sim. Hoje em dia isso está sendo mais exigido, né? Sim. Então, assim, na questão da área de gerenciamento de risco, eu tenho buscado algumas gerenciadoras exatamente para isso. Por quê? Eles têm trabalhado muito sobre roubo de cargas, mas os acidentes, o sinistro de trânsito estão deixando de lado. Estão deixando de lado. Isso é fato, né? Sim. Todas as gerenciadoras. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que eu conheço que são dessa área, e eles compartilham muito informações sobre o roubo de carga, né? O quanto tem crescido. Demais. Né? Mas também a preparação, né, de tudo isso, que as pessoas não têm buscado tanto. E aí você trazendo essa informação, que eu acho muito importante, né? Que é o pessoal que vai estar assistindo depois. É importante você ter alguém que traga esse conhecimento, principalmente os motoristas. Que a gente olha, né? A gente que dirige assim, carro móvel, né? Não vai prestar atenção nisso, né? Não, tá tudo bem. Até ele virar uma curva e quase levar você junto. Ele leva mesmo, não adianta. Mas eu acho que é muito importante trazer esse conhecimento, sim. Até eu mesmo não tinha isso, né? Diferenças de amarrações.
E o motorista, principalmente, né? Nem todos têm essa oportunidade de Nem saber todos têm. que podem, né, trazer conhecimento disso e não ter problema, né? Na hora que ele for sair numa viagem longa aí de estrada. Exato. Talvez dias de viagem. Olha, desculpa, louca. Imagina. Você está na linha de frente já de sinistro de trânsito há mais de 10 anos, né? Quais são os erros mais recorrentes que você no dia a dia de transporte de cargas no Brasil que ainda estão gerando acidentes evitáveis? Nossa, são vários. Eu conversei com uma empresa do Mato Grosso, transporta grãos. Eles transportam grãos. E essa empresa, no espaço de 15 dias, 20 dias, mais ou menos 20 dias, nesse pequeno espaço eles tiveram 12 acidentes. Nossa. 12. Eles me encaminharam toda a documentação e eu analisei um por um. Aí depois eu compilei, fiz um compilado e mostrei para eles as causas do acidente. O campeão é velocidade em curva. Esse é campeão. Esse é campeão. A velocidade em curva é assim, é que eu costumo dizer, a física não perdoa, né? E para você fazer uma determinada curva, você tem que adequar a velocidade do caminhão naquela curva. Inclusive uma dica que eu passo sempre, o que é? Que antes de entrar numa curva, para qualquer motorista tem lá a placa, né? R19, um tipo de placa R19, limitando a velocidade, 40, 50, 60. E essa placa de velocidade, a velocidade que está gravada naquela placa, essa velocidade não é para caminhão, para veículo pesado, nem para caminhão, nem para ônibus. Ela é para carro de passeio somente. Então a dica que eu passo para eles qual que é? Olha, tem lá a plaquinha, 40, 50, 60, é 30% a menos do que tiver na placa. Por exemplo, se a velocidade máxima lá é 60, então 30% a menos. 3 vezes 6, 18, reduza, 40. Pronto, você pode entrar com 40 km por hora nessa curva. E isso também vai depender do tipo de veículo que ele está. Se é uma carreta com aliás, um cavalo e uma carreta, ou se é um CVC, que é o cavalo, a carreta e outra carreta. Pronto, aí eu reduzo mais ainda. Por quê? Eu tenho aquilo que a gente chama de amplificação traseira. A aceleração, quando eu entro na curva, aqui ela está dando um X. Lá atrás, ela vai dar 2, 3x. Aumenta. Então, tem sempre essas questões, né, de matemática e física envolvida. Mas, o segredo da curva qual que é? Reduz a velocidade. Simples assim. E o outro campeão também é a distração. A distração, seja no celular ou no teclado, sei lá, houve uma distração, pronto, ele se envolve no acidente. Esses dois são os campeões de acidentes nas estradas. Isso é verdade, né? A gente vê também que as empresas acabam, de vez, se adequar e falar, olha, se você estiver dirigindo, não mexa no celular, nem que você pare para depois você não se responder. Mas se você não responde, ainda recebe uma cobrança. Tem tudo isso. Então assim, põe em risco a vida, né, do motorista e também da empresa, né? Porque quando aparece nos jornais, o que a câmera posta já logo de início? Quem é a empresa? Exatamente. Eles não querem saber se, né, claro, acontece, né? A mídia vai mostrar exatamente aquilo que ela quer. Exato. Se o motorista tá bem, né? O que aconteceu, mas não, olha lá, a empresa fulana estava... X. É assim mesmo. E aí a empresa recorre a você para resolver mais rápido, para resolver, para limpar o nome. Porque eu costumo dizer, olha, enquanto não acontece o acidente, tudo bem, mas depois que aconteceu, meu amigo, é uma dor de cabeça tremenda. Principalmente se tiver óbito. Um acidente com óbito, ele gira em torno de mais ou menos 1,5 milhão. Nossa. Mais ou menos 1,5 milhão. Tem empresa que não, né, se for uma empresa pequena, quebra. Então todo cuidado é pouco.
Mas assim, eu treino motorista, eu capacito os motoristas, né, a dirigir de forma correta. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o treinamento ele se resume só naquilo, né? O motorista pega o caminhão e vai sair pelas estradas e coisa assumir as questões técnicas. Não, não é isso. Eu preciso ver também o que é a questão emocional desse motorista. Como ele está hoje? Sim. Ele está nervoso, está bem para dirigir, como é que ele está? E muitas vezes a empresa esquece, deixa isso de lado. E isso tem uma tremenda influência na forma de conduzir o veículo, que é o lado emocional da pessoa, né? Eu já tive algumas pessoas que participaram aqui, a gente falou muito sobre gestão de pessoas, né? Sim. E você olhar para o motorista, olhar para quem está na linha de frente, porque se ele não estiver bem, com certeza o que você tem, você, né, vai ter problema. Vai ter problemas. E muitas vezes o problema é sério. Mas muitas vezes acaba não acontecendo isso, né? Exato. Quando um sinistro acontece, né, entre a transportadora, motorista e embargador, ou a seguradora, na sua visão, onde está hoje os maiores conflitos nessa relação e o que poderia ser feito para que reduza legítimos, né, e negativas de indenização? Uma pergunta um pouco complexa. Quando envolve seguradora, o sinistro quando envolve uma seguradora, por exemplo, tombamento. Quando há um tombamento, danificou a carga. Bom, a carga está segurada em, sei lá, 900 mil reais, como já peguei várias. Fora o saqueio, né? As pessoas ainda... Fora os saques. Fora os saques. Então nós temos ali uma carga avaliada e segurada em 900 mil reais. Bom, houve o tombamento, danificou a carga, deu perda na carga. Tá. Seguradora, ela paga diretamente? Alguns casos. Se ela fez a análise e achou que deve pagar, ela vai pagar. Outros casos, ela faz a análise e acha que não deve pagar. Pronto, negou. Negou a indenização. Pronto, a empresa procura. O embarcador, o transportador me procura. Para quê? Para fazer todos os levantamentos e ver se a seguradora cometeu alguma falha. E nos que eu peguei até hoje, pelo menos uns 6 casos, as seguradoras cometeu falhas na análise. E cometeu falha na análise, automaticamente nega-se a indenização, né? Então eu faço todos os levantamentos, verifico, não houve falha realmente, principalmente na questão da velocidade. Porque se a curva, por exemplo, é de 60 por hora, ele tombou estando a 70, a seguradora já vai negar. Aí o que acontece? Eu tenho que mostrar que realmente não, ele não. Isso quando me resta elementos para provar, né? Restou elementos para comprovar? Não, ele não estava a 70, mas sim a 55, a 60. Então, eu emito o laudo dizendo que realmente não, esse caminhão não tombou a 70, ele tombou a 65, 60, 65. Pronto, está abaixo da velocidade. Então, assim, a gente consegue reverter, né, fazendo esses levantamentos e a elaboração do laudo. Mas, fora isso, não existe. O único conflito que tem é exatamente esse. É o segurado e a transportadora. Quando acontece, quem conhece o meu trabalho, me contata, a gente vai, eu faço todos os levantamentos para ver se realmente cabe, né, o meu trabalho ali. Porque tem casos que não, tem casos que eu chego falando, realmente o seu motorista estava acima da velocidade. Seguradora negou, por quê? Por excesso de velocidade. Foi, então não tem o que fazer. Ela já tem a prova na mão de que ele estava em excesso de velocidade. Aí não tem o que fazer. Ah, mas não dá para fazer nada? Eu vi a famosa pergunta, né? Falei, não dá. É o querendo jeitinho brasileiro. Não dá. Aí eu já falo, eu sou bem categórico. Não tem como. Não dá. Ele estava em excesso de velocidade, não tem como. Não mexe mais nada. É que eles fazem a insistência, né? Já trazem e falam, não, vou trazer um perito, que aí ele vai estar ao meu favor, né? Exato. Vou estar pagando para ele, então acham que a honestidade não vai estar nesse momento, né? Exatamente. Como eu já peguei casos
que se enquadra Sim. nisso que você colocou. A transportadora, aliás, a outra parte, vamos colocar assim, a outra parte contrata um perito. Inclusive tem um caso, né, exatamente assim, eu não lembro se foi da seguradora, foi da seguradora, exatamente. A seguradora contratou um perito. E aí o que aconteceu? Esse perito esteve no local do acidente e ele fez os levantamentos dele. Só que o local do acidente era uma rotatória. O acidente aconteceu deste lado da rotatória. O perito fez todos os levantamentos como se o acidente tivesse acontecido deste lado da rotatória. Então, assim, todos os elementos técnicos que ele colocou no laudo, Não fazia sentido. totalmente nulo. Totalmente nulo. Não faz sentido. Eu falei, não, o acidente aconteceu aqui e não aqui. E ele esteve no local, com o boletim de ocorrência na mão e fez tudo errado. Nossa. Mas por que ele fez errado? O boletim também estava errado. O boletim da polícia rodoviária que esteve no local também estava errado. Então acho que ele seguiu pelo boletim. Mas peraí, se eu sou perito, eu tenho que avaliar. Esse boletim está esquisito, vamos avaliar melhor. Simples assim, basta ver o quê? O sentido de deslocamento do caminhão. Ele estava deslocando deste ponto para este ponto. Tá, então o acidente foi aqui, não aqui. Você percebe? Então, assim, tem vários elementos. Mas aí entra aquela questão, né? Será que ele errou? Ou será que Foi pago para não dar continuidade. Finge que você não viu erro nenhum, Entendeu? né? Se eles fizeram isso, por que você não vai dar continuidade, né? tem esses casos? Infelizmente. Sim. Por isso que eu te falei, tem muito picareta no mercado. Muito picareta. Eu não trabalho dessa forma. Não trabalho. Te dou 1 milhão. Meu amigo, esquece, 1 milhão eu queimo ele. Em 2 meses eu quero 1 milhão. Não quero 1 milhão. Eu trabalho como? Debaixo de muita clareza, honestidade, sabe? Eu sou totalmente imparcial. Você pode me oferecer quanto você quiser. Para mim não faz efeito nenhum, não quero. E você já passou por casos assim? Já. Uma vez só. Já passei. A pessoa chega a oferecer dinheiro, né? E assim, coisa de 150 mil. Eu falei, o que eu faço com 150 mil? Eu demorei para construir minha imagem, meu nome. Agora, por causa de 150 mil, eu vou... Não. E depois, o que acontece? Eu te faço o laudo, puxando a sardinha para o teu lado. Vamos para a justiça. Tá. O juiz vai determinar um outro perito. E ele vai confrontar o meu laudo com o do perito do juiz. E aí, o que eu vou falar para ele? Me enganei? Não dá, né? Não, eu não trabalho dessa forma. Meu trabalho é muito transparente e totalmente imparcial. Porque dessa forma. as pessoas, né, têm, não vou dizer a grande maioria, mas tem aquela porcentagem que querem fazer da forma deles, né, e acham que ainda estão corretos fazendo assim. Não vale a pena. Não, para mim não vale a pena. Eu prefiro deitar a cabeça para você dormir tranquilo. É verdade. Você também tem, né, você falou sobre a capacitação de profissionais, né, de amarração de carga. O que a prática de campo te mostra que ainda está muito distante daquilo que a legislação e as normas exigem? Que você dá a capacitação para os motoristas, né, para as empresas. Né? O que ainda está tão distante aí da legislação e as normas que exigem? Que na prática, no campo, né? O que está distante, bom, quando eu tenho um sinistro em que a causa do evento foi o problema com a amarração, acondicionamento e amarração de cargas, então neste evento eu digo o quê? Está tudo errado. Tudo está errado. Como assim? A carga. Eu tenho carga estável e carga instável. Por exemplo, essa garrafa, digamos que essa garrafa aqui pesasse 2.000 quilos, mas neste formato aqui. Então, neste formato eu tenho o quê? Uma carga totalmente instável. Por quê? A base é muito menor que a altura. Então, ela é totalmente instável.
para frente, para trás, para os lados. E a pessoa que vai colocar essa garrafa sobre o caminhão, sobre a carreta, ela precisa o quê? Ter a técnica para amarrar e acondicionar essa carga na carreta de forma que, num tombamento, essa carga permaneça fixada sobre o caminhão. Porque a amarração de carga ela diz o quê? A carga, mesmo que ocorra o tombamento, a carga ela não pode sair de cima do caminhão. Ela tem que ficar no caminhão. Ainda que desarrumada, mas ela fica em cima do caminhão. É para isso que existe a amarração de cargas. Como no caso de bobinas de papel, por exemplo. Sim. Uma carga totalmente instável, que ela é bem mais alta, né, a altura maior que a base. Ok. E eu prestei consultoria para uma empresa que fabrica essas bobinas, acho que a maior do Brasil, e eu mostrei para eles, por A mais B, que essa carga, tudo bem, para transportar ela deitada vai ocupar muito espaço, vai diminuir a quantidade de peças sobre o caminhão. Tá bom, transporta em pé, mas dessa forma. Como? Eu preciso adequar a minha amarração a esta peça que está sendo transportada. Aí eu fiz o desenho da amarração, os cálculos, olha, eu preciso disso aqui. Pronto, a sua carga está segura. Sabe? Então, eu desenvolvo isso para o cliente. Sim. Né? É que a gente vê que a maioria dos acidentes aí, quando tomba, né, as cargas saem Voa solta, tudo. Essa que é a verdade. Né? Então, assim, eu desenvolvo a ideia para o cliente, eu não desenvolvo a peça, né, o dispositivo de amarração. Eu desenvolvo a ideia e falo, olha, tem uma empresa assim, assim, assado, vocês podem estar procurando, e eles vão desenvolver isso aqui para vocês, né? No valores, aí é tudo com eles, não sei quanto custa, enfim. Ah, mas fica muito caro. Ué, você quer segurança ou não quer? Né? Para transportar do jeito que vocês estão transportando, é baratinho, é só uma cinta. Então, mas se cair, pode matar uma pessoa, como aconteceu recentemente, né? Uma bobina escapou de cima do caminhão, bateu na caminhonete que vinha vindo em sentido contrário. Pronto, o motorista da caminhonete morreu no local. E se aquela bobina tivesse amarrado de acordo? Não teria caído. E não foi tombamento, foi só uma curva. e ela soltou. Soltou. Mas por quê? Amarrando só, passando uma cinta aqui assim por cima. É o que a gente vê. Eu, já vi casos assim, né? Tudo errado. Quando os caminhões passam. Uhum. E aí assim, a pessoa só vai, poxa vida, você vai acordar depois que aconteceu o pior. É porque a gente vê que a maioria dos acidentes, né, que passam na TV, porque a gente acaba vendo por ali, né? Ou quando tá próximo, os caminhões quando tombam, as mercadorias todas são soltas, né? Vai tudo pra pista. Várias assim já vi, carne, Sim, mais, né? sim. Esses dias mesmo aconteceu, mas eles acabaram prendendo, né? As mulheres que estavam eu vi. saqueando. E aí O saque é crime, né? E aí a carga toda no chão. Então, é a falta de realmente de ter esse direcionamento da empresa para poder fazer Exato. corretamente. Inclusive, eu estou atendendo um cliente agora. Aliás, terminei. Entreguei ontem um laudo para ele. Aconteceu exatamente isso. Um caminhão, uma carreta baú, né? Eles simplesmente colocaram a carga lá dentro da carreta, sem amarração. Mas a carga ocupou todo o espaço do baú da carreta. Só que ainda ficou espaços pequenos entre a carga e a parede lateral da carreta. Tem um espaço pequeno. De quanto que era esse espaço? Não sei, porque eu não medi, eu não estive lá. Né? Ah, mas digamos que fosse 20 centímetros, 30. Ah, ok, tem um espaço. Nesse espaço, não tenho nada preenchendo nesse espaço, é um espaço vazio. Tá, e aí, o que acontece? A carreta, numa curva, essa carga movimentou. Movimentou e veio para cima da parede da carreta, né, da lateral. E abriu a lateral. E a carga ficou esparramada sobre a pista. Isso. Eu falei, tá. E aí o pessoal, na culpa do transportador, não, que a lateral estava ruim, que não sei o que, sabe? Não, ou seja, o defeito é da carreta. Eu falei, não. O defeito não é da carreta. O defeito é da carga. Porque a carga foi simplesmente colocada dentro do baú, não teve um péssimo acondicionamento e não está
travada de forma alguma. O que aconteceu? Na curva, eu tenho aceleração lateral. Na aceleração lateral, a carga me parece que era de 20 mil quilos, 21 mil quilos, uma coisa assim. Eu sei que eu fiz os cálculos, deu de força sobre a lateral 10.500 quilos. Ou seja, a lateral não aguentou, abriu, rasgou a lateral. Então a culpa não é da carreta, do transportador. A culpa é do embarcador que colocou a carga lá dentro. Fez de qualquer jeito. Deixou solto. Acabou. É a rapidez, né? Vamos fazer logo, né? Porque eu quero terminar logo. Vai só empilhando a carga. Mas não faz análise final, ver se está tudo correto. E outra, não treina a equipe deles, né? Porque se é uma equipe treinada, a equipe já, essa carga não pode ir desse jeito. Aí alguém pode até contestar. Porque eu tenho a NBR que diz o quê? A 15.8832 de 2022 diz o quê? Que o que é um erro tremendo. É um tremendo erro. Que a carga estando dentro do baú, ou seja, um baú de parede sólida, fechado, fixa, não precisa estar amarrada. Mas eu falei, olha, por questão de segurança, toda a carga deve ser amarrada. Não importa que é um baú, parede sólida e tal, ela tem que estar amarrada. Por quê? Se ela estiver solta dentro do baú, tem espaço vazio, ela vai ter movimento. E nesse movimento, se ela pesa aqui 10 mil quilos, a hora que ela encostar lá, ela vai estar pesando 2, 3 mil quilos a mais. Então, assim, vai haver uma força sobre aquela lateral. Então, por questão de segurança, o que eu aconselho? A carga tem que estar totalmente travada. Ou seja, sem espaço vazio. Ah, mas a NBR deixa em aberto. Sim, a NBR deixa, mas eu não deixo. Por questão de segurança, experiência, a carga tem que estar totalmente travada. Pronto. Aí ela vai movimentar de acordo com o movimento do veículo. É totalmente diferente. Esses treinamentos, você tem períodos que precisa renovar ou é uma vez só? Não, uma vez só. Porque às vezes troca de motorista a empresa, né? Sim, a empresa querendo fazer que nem o pessoal diz, uma reciclagem, né? Ou um novo treinamento, sem problema nenhum. Eu sempre falo que vai ser um novo, porque sempre tem alguma coisa nova, né? Sempre porque tem. Cada ano, cada mês, né? Tem sempre uma coisa nova aparecendo sempre aí. Tem. A legislação às vezes até muda. Exato. Se não muda a legislação, tá ok. Continua o mesmo. Mas, Legal. principalmente quando muda a legislação. Hoje você lidera uma empresa especializada e ao mesmo tempo está no campo, treinando equipes e atendendo casos complexos. Como você equilibra esse papel de empreendedor técnico e educador do dia a dia? É que assim... Porque um dia você está aqui, outro dia acabou que você já te chama para ir estar em outro local. Não, mas dá. Dá até porque a demanda não é tão grande. Graças a Deus eu não preciso de funcionário. Né? Eu também não quero crescer assim a ponto de... que eu sei que hoje em dia para ter funcionário é um problema. Então assim, eu consigo equalizar as minhas demandas, né, de perícia, de treinamento, eu consigo equalizar. Sempre trabalhando com uma programação. Isso quando o cliente, olha, eu tenho um treinamento dia tal. Se você já me passa uma agenda, então eu consigo. Agora, se me liga, Rubens, eu preciso de um treinamento para sexta-feira agora. Aí não tem como. Mas quando ele programa, tem uma agenda, aí eu consigo dar para equalizar tranquilamente, sem problema nenhum. Ah, que legal. Tá? E qual conselho você daria para quem está querendo entrar nessa área de perícia? Inclusive, eu dou treinamento para perito. A pessoa ela quer atuar na área de perícia. Um técnico de segurança. Tudo bem, ele quer ser perito, digamos. Perito na área de acidente de trânsito. Eu treino essa pessoa. Né? Eu dou esse curso, dou esse treinamento. Só que eu faço o treinamento e já deixo bem claro. Escuta, você não é perito ainda, tá? Você fez o treinamento comigo e tal, mas você só vai poder se declarar perito daqui a alguns anos. Por enquanto, não. Por quê? O treinamento é muito rápido, é básico.
Então você tem muito que estudar pela frente. Tem muito, muito. Para você ter uma ideia, na Polícia Civil, a pessoa prestou concurso para a Polícia Civil e quer trabalhar nessa área de perícia de acidente de trânsito, ela vai para a academia da polícia e fica lá, se não me falha a memória, acho que 3 anos, só estudando para ser perito de acidente de trânsito. 3 anos. 3 anos. Então, assim, eu dou treinamento. Olha, pessoal, isso aqui é um pontapé inicial. É o básico do básico. Agora você tem que estudar. Eu indico livros, né? Software. Então você compra isso, software um pouquinho caro, tal, não dá para comprar, não tem problema. Compra os livros, vai estudando. Tá? Porque você tem que estudar física, matemática, você tem que conhecer de veículos, né? Carro de passeio, eu tenho que conhecer de carro de passeio. Caminhão, eu tenho que conhecer de caminhão. O que é um sistema de freio? É um motor? O que é um motor? O que é um câmbio? Então tem muita coisa para estudar. Não é só chegar e falar, não, vou resolver. Já não seria para mim nessa área. Quando falou em matemática, porque você tem que saber de cálculo, né? Tudo tem uma situação ali que você vai ter que aprender. Sim. Né? Inclusive, e eu falo que conhecimento é tudo, né? Sem dúvida. Inclusive, não é toda perícia que você utiliza cálculo. Não é toda perícia. É uma ou outra que exija. Se ela não exigir cálculo, tudo bem. Né? Mas tem caso que você tem que conhecer aonde você está atuando. Por exemplo, houve um acidente, o caminhão na ladeira, na descida, perdeu o freio. Só temos isso. E aí? Então você tem que, né, ir lá verificar o caminhão e ver se realmente faltou freio. Será que faltou freio? Então, assim, essa pessoa tem que entender o quê? Do sistema de freio. Como funciona o sistema de freio desse caminhão? Que muda de um caminhão para o outro. Tá? Sim. Né? Como funciona? Eu mesmo já peguei casos que eu não conseguia fazer os meus levantamentos. Eu tive que ir até a concessionária, explicar na concessionária, esse caminhão modelo assim, assim, assado, eu estou problema de freio. Tá? Essas válvulas, tal, qual o nome dessa válvula, qual o número, tal. Então você tem que buscar informações. Né? Então, assim, se a pessoa não entende nada de mecânica, aí fica complicado. Tem que ter. Tem que entender. Para poder ver na hora, Sim. né? É bem complexo, assim, pra bastante. gente poder estar envolvida, assim, em toda. É praticamente em várias áreas que você tem que ter conhecimento, sim, né? Você tem que ter conhecimento em várias áreas. Não é só o acidente em si. Sim. E outra coisa que eu falo para a turma estude o CTB. Perito de trânsito, de acidente de trânsito, ele tem que conhecer o CTB. Ele é obrigado a conhecer. E muita gente, né, não conhece. Tem habilitação há tantos anos e nem nunca leu o Código de Trânsito. E já o perito, nessa área de atuação, ele tem que conhecer o Código de Trânsito brasileiro. Código de Trânsito e resoluções, né, algumas resoluções. Tem que conhecer. Então, assim, tem que estudar muito. Até hoje eu estudo. Muita coisa está mudando, né? Hoje Muita a gente coisa tem tá a mudando. inteligência artificial, e as pessoas ainda precisam fazer. Eu trouxe aqui recentemente, né, num podcast que eu falei, que antigamente a gente ia para a biblioteca estudar. Uhum. Hoje está tudo à nossa mão. E mesmo assim o pessoal ainda tem dificuldade de querer se aperfeiçoar mais, né? Trazer a memória, porque quanto mais você lê, mais você busca conhecimento, sua memória vai estar gravada. Exatamente. Inclusive tem eu passei por uma experiência, né? Que houve um atropelamento de uma criança próximo da minha casa, na rodovia dos Bandeirantes. E a mãe dessa criança me procurou, tal, pessoas humildes, sem condição financeira, né? E eu falei para ela, não, pode deixar que eu te ajudo, eu faço o laudo, né, desse acidente para você, não vou te cobrar nada. Fiz o laudo de graça para ela. E neste laudo, infelizmente, o juiz deu causa ganha para o cara que atropelou. Deu causa ganha para o motorista do carro que atropelou essa criança. Inclusive, uma indignação minha foi que, isso eu falo abertamente, sem medo, o policial civil que atendeu essa ocorrência, ele manifestou a opinião própria dele no laudo dele. E não pode. Eu não posso manifestar a minha opinião.
Eu tenho que manifestar aquilo pertinente ao evento. Sim. A minha opinião não importa, de forma alguma. Ele manifestou a opinião pessoal dele. E aí o que acontece? A juíza que julgou o caso, ela sequer mencionou uma vírgula daquilo que eu relatei. Ela mencionou tudo em relação ao que o policial escreveu. Como se o meu laudo não valesse de nada. Mas é juiz, né? Deu causa ganha pro outro. Tá bom. E assim, tudo gira em torno da questão da velocidade. Eu provei, mostrei no laudo. Se ele tivesse vindo aqui com a velocidade X, coisa e tal, a visibilidade que é totalmente ampla, não tem como a pessoa falar que eu não vi. Mas se ele tivesse vindo na velocidade adequada da via, velocidade X, tal, esse acidente não teria ocorrido, coisa e tal. Mas enfim, a juíza não fez questão do meu laudo. Ela puxou pelo Estado. E depois, o trabalho desse policial que esteve no local foi um trabalho meia boca. Totalmente meia boca. Isso me deixa irritado. Porque eu sou pago pela sociedade, né, para fazer o meu trabalho. No caso, ele, sendo um servidor público. Ele é pago para fazer o trabalho bem feito. Ele esteve no local, ele é autoridade, ele pode parar o trânsito, fechar o trânsito e fazer e proceder todas as medições que precisa ser feitas no local. E ele não fez isso. Não fez absolutamente nada. Simplesmente manifestou a opinião pessoal dele no laudo. Isso me deixa irritado. Só de eu comentar eu fico irritado. Né? Mas assim, então assim, neste caso, né, a mãe da criança não recebeu a indenização da seguradora, porque a juíza do causa ganha pro cara aqui atropelou. Ele, além de ele ter matado uma criança, ainda foi inocentado pelo juiz. E a juíza que julgou sequer deu conta das questões técnicas do acidente. Sabe? Infelizmente. E aí, para recorrer, teria que pagar, enfim. Mas assim, depois desse acidente, eu pensei comigo, né, que eu estava muito bom nas questões de atropelamentos. Que atropelamento é um caso complexo. Sim. É complexo, principalmente para o perito. Eu achei que eu estava muito bom. Mas aí, conversando com um perito amigo meu lá de Mato Grosso, que é perito há muito mais tempo que eu, e falando para ele deste caso, aí ele me mostrou as questões técnicas mais aprofundadas. Aí eu vi que realmente eu não entendia de acidente, de atropelamento. Então assim, a gente está sempre crescendo. Sim. Você nunca sabe tudo. E é o que eu falo, o pessoal que faz o curso comigo, olha, você não é perito. Para você ser perito, você tem que estudar muito ainda, muito. A gente tem que trazer uma frase que eu acabo usando, que é: você tem que renovar sua mente todos os dias. Todos os dias. Para que você possa trazer mais conhecimento. Exatamente. Porque todo dia a gente tem que buscar um pouquinho mais. A gente não sabe de tudo. Não, de forma alguma. E perícia é um negócio complexo. Né? Complexo. Exige muito estudo, muita dedicação. A gente já está partindo para o final, mas eu queria que você deixasse uma frase de impacto. Uma frase que você lembra da sua vida. Que toda vez que acontece alguma coisa, você fala assim: não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase que você leva como lema de vida. Como lema de vida? Realmente eu vejo por esse lado. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Porque sem Ele, a verdade é que nós não somos nada. Verdade. Independente de religião. Sim. Independente de religião. Eu vejo por esse lado também. Eu posso todas as coisas. Nem todas me convêm. Mas uma frase que me impacta bastante, não é bem uma frase, mas saber que todas as vezes que eu acordo de manhã,
Ele está comigo. E através dele, eu posso. E por meio dele, eu posso todas as coisas. Nada me é impossível. Sim. Ou seja, tudo é possível ao que crê. Verdade. E eu creio. Aproveita, deixa as suas redes sociais para o pessoal, né, procurar, alguém precisar de uma perícia, saber onde te encontrar, quais redes você utiliza, LinkedIn, Eu utilizo o Instagram. LinkedIn e o Instagram. E como está o nome para o pessoal te procurar? Nossa, agora você apertou. Agora você me apertou. Você sabe que é uma coisa que eu não gravei? Mas aí tá no seu nome normal. Tá no meu nome, né? normal. Ou Então- procura por Roda Brasil, Ah, Rubens sim. Guimarães Perito. Olha, agora que caiu a ficha. Eu nunca gravei isso. Você acredita? Acontece. Eu nunca gravei. Mas aí o pessoal te acha pelo LinkedIn, né? Ou pode procurar por Roda Brasil, que aí No Google, Roda Brasil Perícia, pronto. te encontra. Aí me encontro nas redes sociais. Sim, Rubens, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra recebê-lo aqui, poder ouvir sua trajetória, conhecer um pouquinho mais sobre perícia. Aprendi bastante aqui. Maravilha. E você que está assistindo, curta, comenta, compartilha, deixa suas perguntas, depois a gente passa para ele. Até o próximo episódio. Obrigado, Camila. Até. Muito obrigada.